Boas-vindas a mais um encontro aqui na nossa casa, a Academia do Terceiro Setor. É uma alegria enorme ter todo mundo aqui para mais uma análise profunda, atuando com muito orgulho como parte da equipe da professora Maria Eduarda Torres. Antes da gente mergulhar no conteúdo, já sabe, né? Deixa a inscrição aqui no canal e, claro, não perde a chance de dar uma olhada no nosso curso completo, o que é o Terceiro Setor na prática. Nas nossas últimas explicações, a gente mapeou toda a base de uma organização social, governança, captação de recursos e transparência. Mas hoje a gente chega num pilar que é vital e, nossa, como é negligenciado na maioria dos projetos sociais. Hoje nós vamos falar sobre liderança. E só para a gente alinhar o nosso caminho de hoje, nós vamos passar por temas bem intensos. Vamos desconstruir os mitos da liderança institucional, entender os perigos de centralizar tudo, olhar para aquela confusão clássica entre carisma e liderança e ainda falar sobre a sobrecarga das equipes, o peso gigantesco da cultura organizacional e, por fim, sobre o nosso futuro, a sucessão. Bom, para começar do jeito certo, vamos olhar de perto o que realmente significa a verdadeira liderança institucional. Sabe de uma coisa? É fascinante e até meio triste perceber que muitas organizações sociais não entram em crise por falta de dinheiro ou por não terem um propósito bonito. Elas quebram por causa de uma crise invisível de liderança. Tem um mito gigante, muito espalhado no nosso setor, de que exercer a liderança exige uma autoridade absoluta, aquele poder todo centralizado na mão de um só. Mas a realidade é outra. A verdadeira liderança institucional passa longe de tomar todas as decisões de forma solitária no escritório fechado. É sobre organizar pessoas, é sobre blindar e proteger a missão. Líderes de verdade não criam dependência, eles criam estrutura. Eles focam no crescimento, na maturidade da instituição e no desenvolvimento de todo mundo em volta. Pensa comigo, se a equipe precisa da liderança para absolutamente tudo, qualquer detalhe, olha, isso não é liderar, é só microgerenciamento puro e simples. E é exatamente aí que a gente esbarra no nosso segundo ponto, que é um perigo silencioso, a centralização. Muita organização escorrega feio na armadilha do líder-herói. Sabe qual é? Aquela figura que tenta, a qualquer custo, carregar a instituição inteirinha nas costas. A curto prazo, até parece uma baita demonstração de força, de dedicação total. Mas vamos ser honestos, é uma verdadeira bomba-relógio. Na liderança centralizadora, se a pessoa adoece, se cansa ou precisa se afastar por qualquer motivo pessoal, a organização inteira entra em colapso na hora. Isso é literalmente o oposto de sustentabilidade. Já as instituições maduras, elas operam na liderança compartilhada. Elas dividem o peso, preparam as equipes e garantem que o conhecimento e o poder não fiquem nunca reféns de um único CPF. Isso nos leva a uma reflexão super importante, porque rola uma confusão muito comum sobre o que sustenta um projeto no longo prazo. Olha, é muito perigoso misturar as coisas e achar que ter uma personalidade magnética é a mesma coisa que exercer liderança. É crucial separar isso. O carisma sozinho não segura as pontas de nenhuma instituição no longo prazo. Claro, uma pessoa muito carismática atrai os primeiros voluntários, enche uma sala de reuniões, encanta investidores, mas a liderança saudável de verdade, essa exige muita organização, clareza e, acima de tudo, maturidade emocional. Instituições robustas não sobrevivem só pela força da personalidade de alguém. Elas sobrevivem pela capacidade metódica e contínua de construir as bases do amanhã. E quando essa base falta? Aí nós entramos numa área que dói bastante no terceiro setor, a sobrecarga emocional e a importância vital de ter equipes estruturadas. Quando a liderança centraliza demais, a gente entra num território muito sombrio. O desgaste emocional, a ansiedade, aquela exaustão profunda. Quem atua na linha de frente dos projetos sociais sabe muito bem do que eu estou falando, não é? A pessoa absorve todos os problemas das comunidades, os desafios de manter o projeto aberto e acaba vivendo num estado constante e sufocante de urgência. Só que o enfraquecimento da liderança leva ao enfraquecimento de toda a instituição. As alternativas saudáveis nos mostram que as organizações maduras entenderam que a força delas não pode depender do sacrifício extremo, daquele sacrifício heróico de uma única pessoa. Ter equilíbrio, ter apoio estruturado, dividir as responsabilidades, isso não é luxo de organização rica, é necessidade de sobrevivência. Mas como sair dessa sobrecarga? Com equipes. Só que, gente, equipes fortes e alinhadas não caem do céu, nem surgem magicamente só porque boas pessoas foram colocadas na mesma sala. Elas precisam de 4 coisas básicas: uma direção muito clara, treinamento rigoroso, processos organizados e um desenvolvimento que não para nunca. Uma liderança madura sabe que precisa parar de apagar incêndio todo santo dia para poder sentar, ouvir ativamente a equipe, orientar o pessoal e fortalecer o sentimento de pertencer àquele propósito.
E quando a gente fala em sentimento de pertencimento, nós entramos no nosso quinto assunto de hoje, o poder colossal da cultura organizacional. A cultura é uma força invisível que dita todas as regras do jogo dentro da instituição. E o detalhe é, ela existe em todo lugar, quer tenha sido desenhada intencionalmente ou não. Ela se manifesta em tudo, na forma como o e-mail é escrito, na maneira como uma briga, um conflito interno é resolvido e principalmente no respeito diário, em como as pessoas são tratadas de verdade. Uma cultura saudável é o que cria a retenção real. As pessoas ficam, elas lutam pelo projeto e se engajam em ambientes onde existe respeito, onde o propósito é claro e onde a valorização humana é genuína. Agora, se a cultura for baseada no medo, na fofoca ou na centralização, fatalmente os melhores talentos vão embora. E para garantir que os bons frutos dessa cultura não se percam com o tempo, chegamos na nossa etapa final, a sucessão e o futuro institucional. Esse é o teste de fogo, o teste definitivo de maturidade de qualquer organização do nosso setor. Ter a coragem de olhar não apenas para as contas de hoje, mas para o legado e para a sobrevivência da missão no amanhã. Tem uma frase que traduz isso perfeitamente. Instituições fortes não crescem apenas pela força de um líder. Elas crescem pela capacidade de formar novos líderes. É um erro extremamente perigoso não preparar a casa para a sucessão. Líderes muito centralizadores, por ego ou insegurança, acabam gerando uma dependência gigante. Enquanto isso, quem lidera com maturidade e responsabilidade prepara ativamente outras pessoas para assumir a frente, para garantir que a missão continue quando não estiverem mais lá. E olha que coisa maravilhosa! Isso nos mostra algo muito profundo sobre o nosso trabalho. A gente passa o tempo todo querendo transformar as comunidades lá fora, mas a verdadeira transformação social tem que começar dentro de casa. Projetos sociais robustos são, acima de tudo, formadores de seres humanos. Eles desenvolvem pessoas, eles forjam novos líderes, eles cultivam uma cultura maravilhosa internamente para, só depois disso, transbordar toda essa força para a sociedade. Então, para fechar a nossa conversa de hoje, fica uma reflexão final bem provocativa. Se a liderança atual precisasse se afastar amanhã, o projeto continuaria de pé? A missão da instituição consegue sobreviver além dos seus fundadores? Liderar de forma saudável é fazer o impossível para que a resposta para isso seja um gigantesco sim. Essa é, sem dúvida, a nossa maior responsabilidade. Na nossa próxima explicação, nós vamos avançar ainda mais e aprofundar na sustentabilidade institucional e no crescimento de longo prazo. Não dá para perder. Lembrem-se de deixar a inscrição aqui no canal da Academia do Terceiro Setor e, claro, garantam a vaga no nosso curso O que é o Terceiro Setor na Prática para continuar aprendendo com toda a equipe da professora Maria Eduarda Torres. Muito obrigado por acompanharem até aqui e a gente se vê na próxima.